Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 1 ao 8. Assim que você achar, por gentileza, se coloque de pé. Vamos fazer a leitura desse texto. E fala sobre a pregação de João Batista, aquilo que ele falava às pessoas na época que ele foi levantado por Deus. Diz o texto: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós damos graças nessa noite pela oportunidade que temos de subir à tua casa e ouvir a tua voz. Que ela seja ouvida através da ministração da tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar com esse texto aberto. Meus irmãos, aqui Marcos começa o seu evangelho diferente dos outros evangelistas. Mateus e Lucas vão começar os seus evangelhos falando da genealogia de Cristo, falando da sua origem, dos seus antepassados, das suas raízes familiares. João já faz uma fundamentação teológica, ele vai falar mais sobre a doutrina que Cristo traz. E Marcos se concentra mais sobre o princípio, é tanto que ele fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho, o que significa o Evangelho? É a boa nova, é a boa notícia do cumprimento das promessas de Deus. Ou seja, tudo que foi prometido, tudo que foi colocado lá no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. E as boas novas do cumprimento dessas promessas de Deus vão encontrar o seu cumprimento completo na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, as boas novas estão relacionadas à intervenção salvífica de Deus para socorrer o seu povo. O povo andava perdido, sem saber o que fazer. E você vê que não era só no Antigo Testamento. Quando a gente vai para João 3, Nicodemo se pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você não vai fazer nada. Você não faz nada para ser salvo. Mas importa que você nasça de novo. E é essa pregação que João vai trazer. João Batista vai trazer essa ideia de nascer de novo, de se arrepender dos pecados. E é a preparação para que quando Cristo venha, e é pouco tempo depois do nascimento de João que Cristo nasce, a diferença dos dois é de 6 meses, mas o ministério de Cristo só vai ter um começo, vai ter início depois dessa preparação de João. Então, João vem pregando esse batismo de arrependimento para que as pessoas saibam: eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eles tenham a noção de que são pecadores e que precisam de Cristo. Aí vem Cristo e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vocês estão mortos em delitos de pecados, mas vão ser vivificados junto comigo quando eu morrer e ressuscitar na cruz. Vocês estão perdidos, mas eu sou o caminho. Vocês estão vivendo em mentiras, mas eu sou a verdade. Então, era necessário que ele trouxesse essa preparação para que depois Cristo viesse e pregasse. Então, o Evangelho é proclamado por Jesus.
Veja que ele é um princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, de quem é o Evangelho? De Jesus. E quem é Jesus? É o Messias. É aquele que viria para salvar o povo escolhido de Deus, ungido de Deus. Então o Evangelho é a boa nova, é um relato sobre Jesus. Jesus fala de si mesmo. Por isso que quando ouviram Jesus, em certa feita disseram assim, ele fala com quem tem autoridade, porque ele falava de si mesmo. Quando eu falo da minha própria vida, eu falo com propriedade, eu falo com autoridade. Quem pode me conhecer melhor do que eu mesmo? Só Deus. Mas então ele, que era Deus, falava de si mesmo e falava daquilo que o Pai havia colocado para que ele trouxesse as pessoas, para que através dele pudessem chegar ao Pai. É por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí Marcos comunica, tanto no começo quanto no final do seu Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz aqui no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então você já sabe, desde o começo do Evangelho de Marcos, quem é Jesus? Esse que é o tema central das Boas Novas. É o Filho de Deus. E Marcos o chama de Filho de Deus, e isso na mentalidade judaica significava muito mais do que para nós. Nós entendemos, Jesus é o Filho de Deus. Ok? Mas para eles isso equivalia a uma afirmação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Era dizer, ele é o Filho de Deus, mas na mentalidade judaica eles entendiam, Jesus é Deus. Se ele é Filho de Deus, ele é da mesma essência de Deus, da mesma natureza de Deus, ou seja, ele também é Deus. E isso nós precisamos também ter em mente. Jesus não somente é igual a Deus, ele é o próprio Deus. João 5,18 afirma isso para a gente. E o comentarista J.C. Ryle vai afirmar que a divindade plena de Cristo é a fortaleza e a segurança do cristianismo. Se Cristo não fosse Deus, nós não poderíamos estar seguros. Veja só, essa frase inicial do J.C. Ryle é impressionante. A divindade plena de Cristo é a fortaleza e a segurança do cristianismo. Você é cristão, você crê que Cristo morreu no seu lugar para perdão dos seus pecados. E ele só subiu à cruz e fez o que fez. Primeiro, porque ele se fez homem. Segundo, porque ele é Deus. Senão ele não suportaria a descarga da ira de Deus sobre ele. Então, se Cristo não fosse Deus, não tinha sacrifício. Se Cristo não fosse Deus, não haveria perdão de pecados. Se Cristo não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Então é nisso que a gente se segura, essa é a fortaleza do cristianismo. Jesus Cristo é Deus. Nisso repousa o infinito valor da sua morte vicária, substitutiva na cruz. Nós precisamos admirar que os sofrimentos de uma única pessoa tenham servido de propiciação suficiente pelos pecados do mundo, se nos lembrarmos que o sacrificado foi o próprio Filho de Deus. Paulo diz que por um só entrou o pecado, mas também por um só veio a salvação. Por quê? Porque Adão era insuficiente. Adão era tão pecador quanto a gente, mas ele se fez pecado por nós. Mas nele não foi encontrado pecado. Por isso ele poderia se sacrificar por nós. E uma só pessoa, o sofrimento dela foi suficiente para nos servir de propiciação, ou seja, para apagar os nossos pecados. João Batista deu início ao seu ministério, versículo 2, conforme estava escrito na profecia de Isaías. E ele vai dizer aqui, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Então veja, já havia sido dito por Isaías que viria alguém que seria um mensageiro e que haveria de preparar o caminho. Ou seja, João Batista não era Deus.
não era o Messias, era apenas um mensageiro. E o mensageiro traz boas novas. E essas boas novas eram sim de salvação, mas antes da salvação é necessário que exista o quê? Arrependimento. Para que haja salvação na vida de qualquer pessoa, é necessário que ela tenha arrependimento dos seus pecados e fé no seu coração. Você se arrepende sozinho? Não, é obra de Deus. Você crê sozinho que Cristo é o Filho de Deus? Também não, é obra de Deus. Ou seja, para que alguém seja salvo, é necessário que Deus realize uma obra salvífica, redentora na sua vida. De acordo com o próprio texto de Marcos, capítulo 11, 29 até o 33, a autoridade de João Batista tinha a mesma origem da autoridade de Jesus. Por isso que ele poderia falar como falava. Então, João preparou o caminho para quem traria as boas notícias, mesmo que também um caminho para a cruz. Porque quando Jesus vem e fala como ele fala, imagine só alguém dizendo assim: perdoados estão os teus pecados. Vai, a tua fé te salvou. Toma o teu leito e anda. E cura no sábado, que não podia. Veja, todo o caminho de Cristo leva ao conhecimento das boas notícias, mas também leva para a cruz. E ali as pessoas diziam: quem é esse que pode perdoar pecados? Quem é esse que cura no sábado? Quem é esse que fala como se fosse Deus? É o próprio Deus. É por isso que ele fala assim. Então, ao mesmo tempo que João prega e prepara o caminho para trazer as boas notícias, ele também prepara o caminho para que aquele que deveria subir à cruz viesse. E ele fez isso como? Pregando e batizando. Mas no final também com seu próprio sofrimento, porque João morre anunciando a vinda de Cristo. As pessoas não compreendem por que é que a gente prega a Cristo. Elas não compreendem por que a gente fala de uma maneira tão maravilhosa de Cristo. Ontem nós estávamos em um aniversário e nós chegamos antes das 6 horas. E nós saímos depois das 9 horas. E naquela mesa onde nós estávamos, eu estava com mais 2 diáconos. E as esposas e filhos. E a gente só conversava de Deus. Foram 3 horas conversando de Deus. Parecia que a gente estava na igreja. Parecia que era um culto. Por quê? Porque falar de Deus é bom. E cada um falava das experiências que estava tendo com Deus. Como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus tem protegido, como Deus tem mantido os seus filhos no caminho do Senhor, como Deus tem mantido a sua saúde. E a gente dizendo assim: a gente vai se embora. Mas aí surgiu outro assunto. E a gente conversava um pouquinho mais. Ele disse assim: mas deixa eu contar o que Deus fez. Deixa eu contar o que Deus tem feito. Tem outra coisa aqui também. E é impressionante. Falar de Deus é bom. Para a gente passar uma noite, uma tarde conversando sobre Deus, é tranquilo. É comum, é bom. As pessoas aqui não entendem o que tanto esse Deus tem, que esse povo só fala dele. É porque é o Deus da nossa salvação. Glória a Deus. É o Deus que nos sustenta. É o Deus que nos ama. É o Deus que faz todas as coisas servirem para o bem dos que o amam. Dos que foram chamados segundo o seu propósito de receber glória no povo escolhido por ele. Então, a nossa vida deve também servir para anunciar essa cruz. Para anunciar esse único caminho. A gente prega, a gente batiza. A principal, a gente tem que viver. Então, eu falo de Cristo. Eu batizo em nome de Cristo. Mas eu preciso viver também os sofrimentos de Cristo. Eu preciso viver. E dessa maneira, a palavra de Isaías 40, versículo 3, que segue, recebe direção.
Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. A mensagem de Isaías é, pela citação de Moisés, dirigida ao Messias. Então, quando ele diz, preparem o caminho do Senhor, é preparem o caminho do Messias. Preparem o caminho de Cristo. Você está clamando no deserto. Você foi levantado para pregar no deserto. Prepare o caminho de Cristo. Mas de que forma você vai preparar esse caminho? Anunciando que as pessoas devem endireitar as suas veredas. Ou seja, arrependam-se e saibam que Ele é Deus. Arrependam-se dos seus pecados e recebam o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Quando nós vamos observar essa mesma citação sendo indicada lá em Malaquias, ela tem claramente um apontamento para o tempo final. Ou seja, por que as pessoas têm que endireitar as suas veredas? Porque Cristo está vindo. Essa mensagem de João Batista não era só porque Jesus vinha à Terra. Porque nós ainda estamos pregando porque Ele está vindo de novo. Então, se João pregava para a primeira vinda, nós hoje pregamos para a segunda vinda. João esperava o início do ministério do Messias. Nós esperamos a volta daquele que é o Messias, mas também é o autor e consumador da nossa fé. Então, é uma indicação clara do tempo final. Você crê hoje, mas você crê para o futuro. Você crê para a vida eterna. O Senhor é o Messias e o caminho é o caminho do Messias. E o versículo 4 nos traz o seguinte: foi assim que João Batista apareceu no deserto, citando essas verdades, pregando essas verdades. E ele apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aí vem uma questão muito interessante, que todos nós sabemos e vamos ser relembrados agora. Para que haja remissão de pecados, é necessário derramamento de sangue. Então, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, mas a remissão deles só pelo sangue de Cristo. Então, eu me arrependo. Eu sei que eu estou errado e eu preciso de conserto, mas esse conserto não vem da minha própria força, não vem do meu entendimento, vem do sacrifício de Cristo. Se não fosse o sangue dele derramado, pouco importaria a minha consciência. Porque a minha consciência diz que eu estou errado, mas eu peco assim mesmo. Por que eu sei que estou errado e peco do mesmo jeito? Por que eu sei que preciso de conserto, mas falho nas mesmas coisas? Porque eu não estou confiando na força de Cristo. Porque eu não estou confiando no poder do seu sangue para me libertar. Então, aconteceu aquilo que Isaías profetizou. Apareceu João Batista no deserto pregando esse batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas será que foi mesmo para batizar que João apareceu no deserto? Será que a missão dele era batizar? Se eu estou no deserto, tem água abundante? Não. Então não seria melhor que João fosse para uma região mais alagada, mais provida de água, já que seria o batismo a sua ideia principal? Mas não era. A ideia aqui é que ele fosse pregar no deserto, porque na Bíblia deserto também significa uma terra que não se semeia. Ou seja, onde não havia nenhuma semente sendo colocada, porque aquela terra não se semeava. Ele tinha que chegar lá para plantar a palavra. E hoje há muitos locais assim. Não é um privilégio da época de João. Hoje tem muito local que é terra seca, é terra dura. Você joga a semente, ela não germina. Mas Deus faz existir cultivo mesmo na terra que não se semeia. Então ele manda João lá para o deserto e diz: pregue, prepare o terreno lá. Porque se você olhar,
se ele fosse colocado numa terra cultivada, nessas terras cultivadas, os nômades levantavam as suas tendas e criavam seus rebanhos. Qual era a necessidade que eles tinham de uma mudança de vida numa terra cultivada? Quase nenhuma. Eles teriam suas tendas, teriam água, teriam rebanho. E se João dissesse assim, se arrependam porque vem o Cristo, eles iam dizer, para quê? Se arrepender de quê? A gente está vivendo bem. A gente está vivendo numa terra que é cultivada. Mas João prega no deserto, dizendo, vocês precisam se arrepender para que sejam remidos os seus pecados. Às vezes a gente diz assim, pastor, ore por mim que eu estou passando pelo deserto. E de fato, a gente passa pelo deserto. E quando é que a gente fala que está passando pelo deserto? É quando a gente está em dificuldade. Quando é que a gente fala que está passando pelo deserto? É quando não existe saída humanamente falando. Quando é que a gente fala que está no deserto? É quando a gente percebe que naquele lugar onde nós estamos não tem como ser semeado. Então você olha para aquilo ali e diz assim, Senhor, eu estou passando pelo deserto. Irmão, ore por mim porque eu estou passando pelo deserto. E de fato, existem momentos em que nós estamos passando no deserto e que se Deus não mover a sua mão para tornar aquela terra árida, seca, uma terra produtiva, não somos nós que vamos conseguir. Por isso que nós pedimos que Deus mova as coisas para mudar o nosso deserto. A expressão deserto aqui vai ter um sentido muito maior do que simplesmente geográfico. Um local onde não tem muita vegetação, não tem muita água. Porque ali o deserto se diferencia da terra cultivada porque ele era pouco habitado. Mas foi no deserto que o povo de Deus nasceu. Deus tirou aquele povo do Egito e botou aonde? Deserto. E aquele povo ficou rodando quanto tempo? 40 anos. O povo padeceu necessidade? Não. Porque o povo tinha comida todos os dias. O povo sentiu frio? Não, porque tinha coluna de fogo. O povo se esturricou durante a noite? Não, porque tinha coluna de nuvem. Tudo Deus providenciou no deserto. Então o povo floresceu no deserto. Gerações foram geradas no deserto. Foi ali que ele recebeu a lei. Foi ali que recebeu a aliança. Foi ali que presenciou os milagres de Deus e ouviu a sua direção. Vamos por aqui. E através dos homens de Deus, o povo foi seguindo. Por isso a temporada no deserto foi para Israel um tempo ideal e um local de todos os novos começos, apesar de todos os terrores. Estar no deserto não é bom. Estar no deserto não é fácil. Mas foi o local que Deus separou e designou para que tudo começasse. E para que o povo recomeçasse. É por isso que quando a gente passa por um deserto, a gente não precisa se assustar. Porque é necessário muitas vezes que a gente vá para lá e Deus diga assim, é mais uma chance. Recomece. Volte para mim. Volte para a palavra. Então o deserto é local de aprendizado, é local de crescimento, é local de ressurgir. E João pregava coisas que até então as pessoas não conheciam. Daí a importância. Por que você vai pregar no deserto, João? Hoje as pessoas vão dizer assim, por que você vai pregar no sertão? Por que você vai pregar no brejo? Por que você vai pregar naquela cidade? Não tem ninguém que é crente. Justamente, eu preciso pregar onde a palavra de Deus ainda não foi anunciada. Eu preciso pregar coisas até então desconhecidas, para que haja uma tomada de posição do povo. Qual é a tomada de posição que é necessária? Arrependimento. Mas as pessoas só podem se arrepender quando elas entendem que necessitam desse arrependimento. Tem muita gente, infelizmente, que você pode falar inúmeras vezes ao coração delas. Você é pecador, como eu também sou. Nós precisamos de Deus, nós carecemos da misericórdia dele e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E aquela pessoa vai dizer, mas eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa que não faz mal a ninguém. Eu tenho coragem de matar uma mosca. Mas tem coragem de matar o seu próximo quando você profere palavras duras.
Você mata as pessoas pelas palavras que você fala. Como também você pode fazer viver. Você pode dizer algo que vai transformar o dia daquela pessoa. Palavras de Deus, palavras de bênção, que alegram o coração das pessoas. Então é necessário que você pregue, que você chame a atenção para a necessidade dessa tomada de posição. Arrependam-se. E olha o conteúdo da pregação. Tem tudo a ver com o título de João. O título dele é João ou Batista. Batista não é sobrenome. Hoje você conhece com certeza muitas pessoas que se chamam João Batista. Mas você poderia muito bem colocar uma vírgula depois de João e colocar o Batista, ou seja, o que batizava. Batista é a característica de João, ou seja, aquele que pregava batismo e que batizava para o arrependimento de pecados. João prega esse batismo de arrependimento. Ou seja, o que é o batismo de arrependimento? É um batismo que desafiava uma conversão total, baseada no arrependimento. Infelizmente, hoje tem muita gente que diz assim, eu me converti. Ok. Se você se converteu, é possível que alguma área sua tenha ficado pelo caminho e não tenha sido contemplada nessa conversão. Então você vai ver muita gente dizendo assim, não me converti, mas tem coisa que eu pedi a Deus que preservasse, que é de estimação. Então eu digo assim, Senhor, o meu coração é teu, mas aquela área não toca não, Senhor. Senhor, meu coração é teu, eu sou do Senhor, mas esse mas é o que mata. Mas eu não gostaria de que o Senhor mudasse isso aqui não. Deus já escolhe. A mudança que Ele promove na vida da gente é radical, é completa e é instantânea. Tem gente que diz assim, eu queria saber qual foi o segredo daquele irmãozinho que parou de fumar assim, do dia para a noite. Ele estava com a carteira de cigarro, amassou, jogou fora e disse, nunca mais. E nunca mais botou o cigarro na boca. Mudança promovida por Deus. Porque se fosse pelo homem, ele ia lá na lata do lixo pegar de novo. Que ainda não está usado. Mas a convicção que tem no seu coração de dizer assim, eu não quero mais, vem de Deus. Por que aquele irmão botou o copo na boca assim, sentiu o amargo da cerveja, nunca mais quis, jogou fora? Esse amargo quem botou foi Jesus. Ele disse assim, nunca mais você vai colocar uma gota de álcool na boca. Você agora vai me servir. E você não vai mais perder os sentidos. Você não vai ficar mais agora sem saber nem onde é que você está. Você sabe quem é, de onde você saiu e para onde você vai. Você é meu filho. Eu estou te remindo. Então é necessário uma conversão total. Ele prega, olha, você tem que ser convertido por inteiro. Não é dizer, eu me converti, na quarta-feira eu fui para a igreja, no domingo eu fui de novo, mas na segunda-feira, tive uma recaída do mundo. Não. É uma conversão total que você diz, eu fui na igreja na quarta-feira, mas na quinta-feira eu vivi aquilo que eu escutei. Na sexta-feira eu pedi a Deus que tivesse misericórdia da minha vida. No sábado eu estava pedindo a Ele que enchesse meu coração com a mensagem do domingo. No domingo eu fui lá para me fortalecer, para me abastecer, porque eu sei que eu tenho desafios para viver na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e assim por diante. Ou seja, eu começo a entender que sem Deus eu não consigo fazer nada. Aí no versículo 5 diz que toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até João. A palavra começou a se espalhar. Olha, tem um homem aí no deserto que está pregando batismo de arrependimento. E está dizendo, se arrepende porque está vindo o Messias. E diz, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Veja, a região era deserta. Mas tem um rio, não tão distante. E esse povo saía de várias localidades até João. Ele pregava.
O povo escutava a pregação, confessava os seus pecados, se arrependia. E a sinceridade era tão forte, era tão grande, que eles eram imediatamente batizados no Rio Jordão. Eu não quero dizer que hoje a gente não faça a mesma coisa, porque as pessoas não têm sinceridade. Certo? Hoje a gente precisa, sim, continuar pregando, orientando, para que quando as pessoas se liguem à igreja local, elas saibam exatamente a grande responsabilidade de ser um filho de Deus e anunciá-lo nesse mundo. É importante que você conheça a doutrina, é importante que você conheça os desafios que você vai passar, é importante que você tenha base. Base para você acreditar e base para você passar essa palavra a outras pessoas. Mas aqui, meus irmãos, era o início de tudo. Era necessário sim que aquele povo fosse batizado. Principalmente porque João vai dizer, aquele batismo era com água. Ainda não tinha vindo aquele que iria batizar com a presença do Espírito. Então era necessário que fosse imediato. Porque aquele era um selo daqueles que estavam sendo separados para que Cristo os discipulasse. Eles não ficaram sem discipulado, eles não ficaram sem o diretório. Só que o diretório era de Cristo. Então eles escutaram logo em seguida. Veja que o ministério de João representa o cumprimento da promessa de um novo êxodo. As pessoas estavam saindo dos seus locais, saindo daquela zona de conforto, no qual Israel é libertado do deserto e entra novamente no Rio Jordão para receber as promessas de Deus da salvação no fim dos tempos. Ou seja, João está dizendo, hoje vocês estão escutando essa palavra, estão sendo batizados na água. Mas vai vir aquele, e ele vai dizer daqui a pouquinho, que vai batizar vocês com o Espírito. E vocês estarão seguros até o final dos tempos. E ele vai voltar de novo para buscar vocês, para ficar com ele pela eternidade. Veja, eles confessavam os seus pecados. Isso hoje é praticamente impossível acontecer. Faz muito tempo que eu não vejo isso mais acontecer. A pregação acontecendo e no final alguém dizer assim, eu preciso confessar meu pecado. O pecado está aqui. Está aqui. Ele está em todo canto, escondido, guardado. É meu pecadinho de estimação, eu não posso viver sem ele. As pessoas escutavam aquilo e diziam, eu preciso colocar para fora que eu sou pecador. E que eu preciso do perdão de Deus. Ou seja, era Deus trabalhando no coração delas, chamando-as para voltar-se a Ele, em preparação para a vinda do Messias. Porque quando Jesus dissesse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eles já tinham que ter a noção, é por Ele que nós devemos viver. São as palavras dele que nós devemos ouvir. São as palavras dele que nós devemos seguir. Então eles confessam os pecados e são ali batizados nas águas. Aí no versículo 6, ele vai dar uma descrição de quem era João. Depois de falar sobre a pregação dele, o que ele fazia e os efeitos da pregação dele, que era o arrependimento e a confissão de pecados, o evangelista vai falar que a roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Olha a dieta de João. Olha a moda de João. Ele usava pelo de camelo. Imagine no deserto, você usando roupa de pelo de camelo. Esquentava mais ainda. Imagine aquele cinto de couro. Imagine ele tomando sol e chuva. E aquele couro curtindo e apertando ainda mais. Imagine você sair daqui a pouco e dizer assim, eu vou comer um sanduíche. Eu vou ali numa lanchonete, vou comer uma pizza.
Ou então, eu vou para casa e vou fazer uma tapioca com queijo coalho. Ou então, eu vou fazer uma macarronada. Enfim, um cuscuz. Você pensa em várias coisas boas que você pode fazer quando chegar em casa. João tinha gafanhoto e mel silvestre. Não quero nem imaginar que gosto isso tem. Mas o certo é que... Por que Marcos vai apresentar João nesses mínimos detalhes? Primeiro ele fala da roupa. João não estava como eu estou aqui. De terno e gravata. João não usava os melhores perfumes. O perfume dele é o perfume do campo. Era o suor do deserto. João não tinha os sapatos bem engraxados que a gente usa hoje. Ou seja, João não chamava a atenção para si. João chamava a atenção para Cristo. Essa é a primeira coisa que é importante da gente ver na descrição de João. Segundo, ele vai dizer que o cinto dele era feito de couro. Era uma característica de qualquer morador do deserto. Para segurar aquelas vestes frágeis, tem que ter um cinto de couro. Então, qualquer morador daquele local teria a mesma característica de João. Uma roupa simples, frágil e um cinto de couro. Isso quer dizer o quê? Nós não somos melhores do que ninguém. As pessoas precisam da mensagem que nós temos, mas nós não podemos nos sentir superiores a elas. Chama a atenção para você estar no mundo do mesmo jeito que os outros. Você é pecador do mesmo jeito que os outros. Você precisa da graça de Deus do mesmo jeito que os outros. Qual a grande diferença? A diferença é que Jesus já entrou no seu coração. Só. Mas os pés continuam sendo de barro, o telhado continua sendo de vidro, a dificuldade vem, a tentação vem, a gente precisa da graça e da misericórdia dele para aguentar no dia mau. Também chama a atenção que o que as pessoas mais desejavam naquela época de se alimentar? Que seria mais comum para uma pessoa daquela época? Que ela se alimentasse da carne dos animais. João não se alimenta de carne, ele se alimenta de gafanhoto. Para harmonizar a carne, o que as pessoas mais bebiam? Vinho. João não toma vinho. João mistura o gafanhoto com mel silvestre. Ou seja, João não tem aquilo que os outros têm. João se abstém das melhores coisas na visão dos outros. Essa abstinência, é óbvio que a gente não vai estar cobrando a todas as pessoas do mundo que façam igual a gente. Precisa ter uma convicção muito forte de Deus no seu coração, dizendo o seguinte: isso aqui não serve para você. Esse local não é para você. Essa comida não é para você. Essa roupa não é para você. Isso aqui não me glorifica. É Ele com a gente. Não é a gente que decide fazer isso. Mas chama a atenção essa abstinência de carne e de vinho. Porque João poderia dizer assim: eu vou para onde tem essas coisas. E ele acreditou na palavra de Deus, vinda a partir do profeta Isaías. E ele foi esse que foi levantado no deserto para ir onde não tinha nada disso. E pregar. O que preenche o nosso corpo e o nosso coração não é a abundância de carne nem de vinho, é a abundância da palavra. Então, tudo isso aqui é mencionado com destaque e aponta para a simplicidade dos homens de Deus. João era, portanto, um profeta. Marcos 11:32 vai dizer que todos consideravam a João como um profeta. Veja que diferença. Hoje nós temos alguns que dizem assim: eu sou profeta. O relógio é mais caro do que meu carro.
Ele não andaria com pele de camelo, ele não andaria nem sobre o camelo. Que dirá com as vestes de João? Tem um que veste um terno caro, aí bota a roupa por cima, né? Paninho de saco por cima. Não adianta. Não adianta porque a casca não quer dizer muita coisa. João não era só o homem da roupa de pele de camelo. João não era só o homem simples que comia gafanhoto e mel silvestre. João era profeta de Deus. João não fazia isso para se aparecer. João fazia isso porque Deus ordenou que assim fosse. Para que não chamasse atenção para ele, chamasse atenção para a palavra. E isso prepara para a próxima afirmação. O que ele vai dizer no versículo 7? João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ou seja, ele já mostrava com a sua vida que ele não tinha importância nenhuma, humanamente falando. Qual era a grande importância dele? Dizer que depois dele viria alguém mais poderoso que ele. E ele vai dizer, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Essa aqui é a maior prova de humildade de João. E aí eu faço minhas palavras de pastor Euler agora no culto da tarde. Quando alguém diz assim, eu sou humilde, já deixou de ser. Porque quem é humilde não precisa dizer. Mostra com as atitudes. E João não disse, eu sou humilde. Ele simplesmente disse, depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Já é humildade. Depois ele vai dizer, do qual eu não sou digno de, curvando-me, ou seja, numa posição de humilhação, desamarrar as correias das suas sandálias. Veja só, ele diz claramente, ele deixa bem claro quem ele é e quem ele não é. João não é a luz. João não é o Messias. Ele não prepara o caminho para si mesmo, mas para o mais poderoso. Ele usa uma figura do sistema escolar judaico. E ele se anula totalmente diante daquele que vem. Um aluno judeu era obrigado a prestar alguns serviços para o seu professor, para o seu rabino. E dentre esses serviços, não estava desatar as sandálias quando esse entrava em casa. Ou seja, isto era algo que não se podia pedir nem a um escravo judeu. Era algo tão humilhante que você não pedia nem para o escravo. Assim, não, você não precisa se curvar e exatamente sandália. Eu mesmo faço isso. Agora João declara o seguinte, até o serviço mais baixo de um escravo, que nem era pedido tão frequentemente para um escravo. Somente um escravo pagão deveria fazer esse serviço. Isso é digno demais para mim quando o Senhor vier. Isso acaba com a autossuficiência da gente. Isso acaba com a importância que a gente acha que tem. Porque se João, que era tudo isso, não era digno de desamarrar as sandálias de Cristo, e a gente? Também não é. Eu não sou digno de que as pessoas digam que eu sou isso ou aquilo de bom, porque eu não tenho nada de bom em mim se não for a presença dele. Observe que a pregação de João Batista se caracterizava por uma doutrina clara. E a doutrina é essa: aquele que vem após mim, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele é mais poderoso do que eu. Ele falava claramente sobre o Espírito Santo. No versículo 8, quando ele diz, eu batizei vocês com água, mas ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. E essas verdades nunca tinham sido faladas de um modo tão claro por qualquer homem. E, infelizmente, essas verdades são pouco ouvidas nos nossos dias. A principal responsabilidade de cada fiel ministro do Evangelho é expor integralmente a pessoa de Cristo ao povo de Deus. Nós precisamos mostrar a plenitude de Deus e o poder de Deus em salvar. Essa é a nossa mensagem.
A segunda grande tarefa que cabe ao ministro do Evangelho é esclarecer ao povo a obra do Espírito Santo. Ou seja, dizendo, é necessário que você nasça de novo. E que aí, nascendo de novo, o Senhor faça de você uma morada do Espírito Santo. É esse o batismo do Espírito Santo. Quando você é de fato convertido, você se torna morada do Espírito Santo. Ou seja, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você passa a ser filho de Deus e morada do Espírito. Isso é obra da graça. E essas duas poderosas verdades, que Deus é poderoso em salvar e que o Espírito Santo nos testifica a necessidade de nascer de novo e viver para Deus, fluíam com frequência da boca de João Batista e precisam fluir das nossas bocas também. Essa é uma mensagem missionária. Deus é poderoso para salvar. Então aqueles que estão em pecado se arrependam. Busquem a Ele. Creiam no sacrifício de Cristo. E se tornem morada do Espírito Santo. Sobre o batismo com água que João realizava, nós vamos ver 3 questões. Primeira delas, o batismo de João era limitado no tempo. Ou seja, não é que o batismo de João seria válido para o resto da vida das pessoas. Por quê? Porque existia um tempo em que viria aquele que batizaria definitivamente aquelas pessoas. Então, o tempo é do ministério de João até a chegada do prometido, do Messias. Então, o batismo de João era limitado no tempo por isso. Depois que Cristo vem, João para de batizar. Não tem mais. Então, ele deveria somente preparar o caminho e não iniciar uma nova seita. João 3,30 diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, eu vou até onde ele mandar. Daqui para frente, é ele. Eu preparei o terreno, o ministério é dele. O povo que eu falei que se arrependeu são discípulos dele. Então você entende que eu não posso fazer discípulos meus com a pregação do Evangelho. Eu preciso fazer discípulos de Cristo, assim como eu também devo ser. Em segundo lugar, o batismo estava ligado à pessoa de João. Não foi em vão que ele tinha o nome de Batista. Então as pessoas iam até ele para receber esse batismo de arrependimento que ele pregava. Mas em terceiro lugar, parece também que o batismo estava ligado ao Rio Jordão. Ou seja, era realizado apenas naquela localidade. Por quê? Porque ele pregava no deserto. Mas o batismo era no Rio Jordão. Depois disso, o que acontece? Só vale o batismo do Rio Jordão? Tem gente que junta as economias da vida para ir naquela viagem de Israel para se batizar no Rio Jordão. E parece que o batismo do Rio Jordão é o que vale. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O batismo que a gente realiza ali no Jardim Borborema vale também. Sabe por quê? Porque ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi isso que ele deixou para a gente. Ele falou para a gente assim, que vocês vão, preguem, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. É isso. Então não só vale o do Rio Jordão, não. As pessoas são batizadas onde a palavra é pregada e há arrependimento e confissão de pecados. Filipe batizou o etíope. Depois que ele entendeu a palavra de Deus, disse, tem um pouquinho de água aqui. O que impede de que você seja batizado? Então, você tem essas características nesse batismo, entendendo que ele era aquilo que anunciava o que haveria de vir. Depois de Cristo, não precisa mais que o caminho seja preparado, porque ele que é o próprio caminho já veio.
Então, essa era a pregação de João Batista. Era assim que ele anunciava no deserto. E era assim que ele buscava que as pessoas atentassem para Cristo que estava perto de vir. E eu quero, utilizando aqui as meditações de J.C. Ryle, finalizar a consideração dessa passagem de Marcos com algumas questões que a gente precisa fazer para o nosso próprio coração. Primeira delas, nós já conhecemos, por experiência, as verdades que João pregava? Você conhece o poder de Deus? Você conhece a grandeza de Deus? Você entende que é uma nova criatura porque você está em Cristo? Você entende que você é templo do Espírito Santo? Você entende que sem Jesus nada nós podemos fazer? O que é que você pensa acerca de Cristo? Quem é Ele para você? Ele é um profeta? Ele é um homem bom que passou pela terra? Ele é alguém que trouxe uma mensagem inspiradora para as pessoas? Ou ele é o Filho de Deus? Quem é Jesus para nós? É o nosso Redentor. É o nosso Salvador. É o que se sacrificou por nós. E é o que nos sustenta e intercede por nós, junto ao Pai. Nós já sentimos a necessidade que temos de Cristo e já nos refugiamos nele para termos paz com Deus? Você já entendeu isso? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem vem essa justificação? Por meio de Cristo. Então você precisa se refugiar em Cristo para ter paz com Deus. Jesus é Rei sobre os nossos corações e sobre tudo que diz respeito às nossas almas. Pense nisso. Tudo que você faz, você pergunta a Deus se Ele se agrada, se é isso mesmo que Ele quer da sua vida. Jesus reina sobre a sua vida, sobre tudo que está envolvido na sua vida. O que é que você pensa do Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é quem nos alerta nos momentos de perigo. É aquele que testifica ao nosso coração que nós somos filhos de Deus e que somos salvos na pessoa de Cristo. Ele já operou uma obra nos nossos corações. Ele nos renovou, Ele nos transformou. Se nós somos essas novas criaturas, precisamos pregar para que outros venham a ser novas criaturas. Da mesma forma que João pregou, preparando o caminho para a vinda de Cristo, que nós preguemos para que outros conheçam a Cristo. Não vamos mais preparar o caminho, mas vamos apontar o caminho. O único e verdadeiro caminho, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.